Olá, gente, eu sou o irmão Gerson Duque e eu quero também divulgar o nome desse canal de estudos, que é Seguir a Razão, é seguir a Jesus, porque Jesus é a própria razão encarnada, o próprio Logos, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos começando agora uma série de vídeos tratando de um só tema, que é a questão do dízimo. E antes de começar, eu já quero preparar vocês e dizer que eu vou falar sobre o dízimo, dar um estudo sobre o dízimo, mas eu quero deixar bem claro que eu não sou contra você ajudar, dar ofertas voluntárias no lugar onde você congrega, onde você está ali reunido com os irmãos, o lugar onde paga um aluguel, uma água, uma luz, ou algo semelhante. Eu não sou contra você ajudar dando 10%, 20%, 30% ou 100%, ou tudo, como a igreja primitiva em Atos 2, Atos 5 ali, eles pegavam e davam, vendiam suas posses e davam voluntariamente. Então quero deixar bem claro que eu não sou contra você ajudar o lugar. O que eu vou falar agora é sobre o dízimo, em relação ao que 99% das igrejas pregam, dos líderes. Será que o dízimo é obrigado mesmo a dar o dízimo? Será que o dízimo serve hoje para os nossos tempos? Será que no Novo Testamento, na doutrina dos apóstolos, nas cartas de Paulo, será que Jesus ensinou para que a igreja viesse a dar o dízimo? Então, em todos esses vídeos eu vou estar explicando isso. Eu peço que você que está estudando sobre o dízimo, não assista só esse vídeo, porque como o assunto do dízimo é grande, então não dá para eu falar em 10 minutos, entendeu? Por isso eu tive a ideia de gravar vários vídeos em ordem, cada um eu explicar 10 minutos, 13, 15 minutos, porque o assunto do dízimo é grande, tem vários versículos e muitos textos da Bíblia são deturpados. Então eu quis abordar quase todos os textos, os mais sérios assim, que usam para apoiar o dízimo. Então eu quis abordar cada um deles e trazer a interpretação que eu creio que é correta. Aí eu peço que você analise, e se você analisar só esse vídeo e não assistir os outros vídeos até terminarem o estudo, você pode não me entender direito e me interpretar mal, como muita gente tem interpretado. É por isso que nesse primeiro vídeo eu estou explicando, porque os outros vídeos que você vai assistir em sequência já estão gravados. Então muita gente assiste só um vídeo e vem dizendo: ah, mas você não falou isso, você deu a entender aquilo, você não explicou direito. E eu sempre falo que o estudo do dízimo não é um vídeo só, são vários vídeos. Então a pessoa não pode querer me acusar ou me condenar de não ter explicado direito se ela não assistiu todos os vídeos. Você não pode falar de um livro qual você só leu a primeira página. Tem que ler o livro todo para poder saber e ter conhecimento do que você está falando. Em Provérbios capítulo 19, versículo 2, está escrito que não é bom você proceder sem conhecimento, e peca aquele que é precipitado. Então, nesse vídeo, nós vamos começar falando sobre o dízimo de Abraão, porque muita gente usa Abraão em Gênesis 14 para dizer que ele deu o dízimo, ele era um dizimista modelo, antes da lei, porque a lei de Moisés veio ali em Êxodo 12, os 10 mandamentos e os preceitos. Só que antes já tem a palavra dízimo ali, então o pessoal usa para dizer que o dízimo é antes da lei, para poder defender o dízimo. Aí no próximo vídeo vamos falar sobre Mateus capítulo 20, ou Gênesis capítulo 28, que é o dízimo ali de Jacó, que ele promete a Deus: se me abençoar e me der isso e aquilo outro, eu vou, de tudo te darei o dízimo. Depois vamos falar sobre a instituição do dízimo. Então tem vários vídeos aí. Mas vamos falar sobre o dízimo lá em Gênesis capítulo 14, a partir do versículo 1, porque muita gente usa só o versículo 20, dizendo que Abraão de tudo deu dízimo a Melquisedeque, só esse versículo isolado, para poder defender o dízimo, dizendo: tá vendo aí? Muita gente fica dizendo que o dízimo é da lei de Moisés, e que a lei foi abolida, mas o dízimo é antes da lei. Olha, Abraão em Gênesis 14 já dava o dízimo aqui, um versículo isolado. E nós sabemos que texto sem o contexto é pretexto para a heresia. Nós sabemos também que exegese é a ciência que estuda a interpretação do texto.
Hermenêutica é a ciência que estuda a interpretação de todo o livro, todo o contexto. Então nós temos que analisar todo o contexto, não pegar um versículo isolado e já trazendo a interpretação, como fazem em relação a João 10:10, que Jesus fala: o ladrão não vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenha vida e vida em abundância. E muita gente pensa que Jesus está falando do diabo. Olha, o diabo vem para matar, mas não. Se você lê todo o João 10 ali, o contexto, ele está falando dos fariseus, dos líderes que vinham para roubar as ovelhas, tirar a lã, entendeu? Eram falsos mestres, eram lobos, eram mercenários. E quando vinham os lobos arrebatar as ovelhas, eles fugiam porque eram mercenários. Mas Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Então se você pegar um texto isolado, você vai deturpar tudo. Vamos analisar a história. Eu peço que depois você estude mesmo, você lendo a Bíblia em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, o capítulo 14 todo, para você entender sobre o dízimo de Abraão. Muita gente usa, repetindo, esse texto para dizer que Abraão já dava o dízimo e que nós temos que dar e ser um exemplo de Abraão, imitar Abraão, porque Abraão é um dizimista modelo para a igreja. Vamos ver se ele é um dizimista modelo mesmo. Então, o texto diz em Gênesis capítulo 14 que 5 reis que serviram a um rei chamado Quedorlaomer, eles serviram por 12 anos a esse rei. E no 12º ano, 13º ano, eles se rebelaram, resolveram se rebelar contra o rei Quedorlaomer. Então o rei Quedorlaomer, ele chamou mais 3 reis para poder ajudar ele nessa batalha contra os 5 reis que se rebelaram contra ele e não estava mais querendo servir a ele e pagar os impostos, aquela coisa. Tanto é que o texto em cima, a epígrafe, é chamado de a batalha ou a guerra dos 4 reis contra 5. Então esse rei Quedorlaomer com os 4 reis perseguiam, foi para a batalha e derrotou os 5 reis. E esses 5 reis, tinha entre eles o rei Bera, que era o rei de Sodoma, e o rei de Gomorra também. Ló, que morava em Sodoma, Ló era o sobrinho de Abraão, filho do irmão de Abraão. Então Ló, que morava em Sodoma, como esse rei Quedorlaomer derrotou todos os 5 reis, que não entendia muito de logística de guerra, era todo atrapalhado, ele pegou e escravizou todo o pessoal de Sodoma e Gomorra e tomou todos os bens, confiscou tudo. E Ló, como morava em Sodoma, estava ali escravizado e com seus bens confiscados. Então, o seu tio Abraão, quando soube disso, ele chamou 318 homens, fera, bom de guerra, e foi lá e derrotou todos os 4 reis, inclusive o rei Quedorlaomer, o rei líder. E ele pegou todos os espólios da guerra, recuperou, e aí o rei de Sodoma disse a Abraão: devolva os nossos escravos, o nosso povo, mas pode ficar com os bens para você. E Abraão disse: não, eu não quero nenhuma correia de sandália de vocês, para que vocês não digam, eu enriqueci Abraão. Abraão só quis o custo operacional da guerra, ou seja, o que ele gastou para poder ir lá e recuperar os bens e livrar o pessoal de Sodoma e Gomorra, como seu sobrinho Ló, que estava escravizado pelo rei Quedorlaomer. Então, quando Abraão estava voltando, diz a Bíblia que veio Melquisedeque, rei de Salém, atual Jerusalém, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele era o rei dos jebuseus. E Melquisedeque disse: bendito seja o Deus que abençoou Abraão, que deu vitória a Abraão. E o rei Melquisedeque, ele abençoou a Abraão. Melquisedeque, ele existiu na história e ele tipifica Cristo. O Velho Testamento, em Hebreus 10:1, diz que são sombras das coisas futuras. Então muita gente ali era uma tipificação de Cristo. Assim como Moisés tipificava o próprio Deus, Josué, que é o mesmo nome de Jesus no hebraico, simboliza Jesus, por isso que Josué que entrou na terra prometida e não foi Moisés. Caleb simboliza o Espírito Santo.
o amigo do noivo. Então as coisas do Velho Testamento eram um símbolo das coisas futuras. É por isso que Hebreus capítulo 7 mostra ali sobre a tipificação de Melquisedeque com Cristo. E fala que Jesus veio da genealogia de Melquisedeque. Ele é um símbolo. E Jesus tem o seu sacerdócio superior a todos, até o de Melquisedeque. Então, Abraão, diz a Bíblia, no versículo 20, que ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque. Ele deu dízimo de quê? Ele deu dízimo, os 10% dos despojos da guerra que ele recuperou. Então, esse dízimo não foi dinheiro, foi despojos de guerras, várias coisas da guerra. E nós cremos que era imposto naquela época, que tinha que pagar. Tanto é que em enciclopédias britânicas tem comprovado que naquele tempo os jebuseus cobravam os 10% de imposto, como o dízimo em si que Deus instituiu em Deuteronômio capítulo 14, a partir do versículo 22, e Números capítulo 18, a partir do versículo 21, era um imposto. Tanto é que em Levíticos capítulo 27, a partir do versículo 30 ali, 31, a palavra escrita é dízimas. E você pode olhar no dicionário, dízimas significa imposto de 10%. Mas nos próximos vídeos vocês vão entender o que eu estou falando. Então dízimo sempre foi imposto de um local, de um país. Então Abraão ele deu o dízimo dos despojos da guerra. Em Hebreus capítulo 7, versículo 4, fala isso, que Abraão deu dízimo a Melquisedeque de todos os despojos. O interessante é que em Gênesis 14, versículo 20, diz que Abraão deu o dízimo. Não disse que ele dava o dízimo, para que a gente venha entender que ele dava como os crentes dão regularmente, todo mês, a igreja dando sempre o dízimo. As pessoas que dão dízimo todo mês, e tudo que ganha como eles pregam, eles dão o dízimo sempre. Mas em Gênesis, versículo 20 do capítulo 14, disse que ele deu o dízimo e não que ele dava regularmente. O escritor Hebreus, em Hebreus 7:4, já disse que ele pagou o dízimo. E também não disse que ele pagava o dízimo ao Melquisedeque, mas ele pagou, que entendemos que foi um imposto para poder passar ali. Eu quero fazer uma pergunta a você que está me assistindo. Abraão deu algum dinheiro dele ao rei Melquisedeque? Segundo esse texto, você pode ler todo? É claro que não. Abraão pegou 10% dos despojos da guerra, que entendemos que era imposto. Alguém pode até discordar, não era imposto, mas não tem como você dizer o que era, mas ele deu. Mas ele deu o dízimo de 10% dos despojos dos reis de Sodoma e Gomorra, que ele recuperou. E os 90% que estava na mão dele, que ele recuperou, ele devolveu aos donos legítimos. Ele disse, não quero. O pessoal disse, não, o rei de Sodoma, fique com os nossos bens, me dê só o nosso povo, os escravos. Ele disse, não, não quero. Para que você não diga, eu enriqueci Abraão. Nenhuma correia da sandália eu quero. Então, esse dízimo aí, que Abraão deu nesse episódio, tem alguma coisa a ver com a gente hoje? Ou com o dízimo que pregam? Dizendo, olha, tá vendo, Abraão deu o dízimo, você também tem que dar o dízimo. De tudo que você ganha, 10%. Mas o dízimo que Abraão deu não foi do dinheiro dele, não foi do despojo dele, dos bens dele, foi dos outros. E os 90% ele não ficou para ele, porque não era dele, ele devolveu aos donos. Então isso tem alguma coisa a ver com a gente? Claro que não. Então, todo mundo que prega Gênesis 14:20, a maioria deles não conhece o texto, porque tem preguiça até de ler. E quando lê não entende nada, porque às vezes é muito ignorante, não tem nem um segundo grau, não estuda. E só vai repetir como um papagaio, meu papagaio que repete o que ouve. Como um bom papagaio, repete o erro da tradição, do costume. Então muitos são ignorantes. É por isso que eu estou trazendo esses estudos para que eles aprendam. Quem quer a verdade, aprenda a verdade, quem é humilde. E muitos que pregam isso, a outra classe de pessoas, conhecem a verdade. Eu conheço líderes que conversam comigo, eles sabem a verdade. Mas eles são mentirosos, eles são presos ao poder, ao dinheiro. E mesmo assim usam um texto para pregar heresia, são cauterizados, têm a mente corrompida. Usam um texto que não tem nada
a ver com a gente. Nós não podemos pegar vida de pessoas do Velho Testamento ou práticas para poder pregar hoje para a igreja de Cristo, dar o dízimo ou viver hoje. A nossa doutrina não é essas coisas do Velho Testamento. Eu vou dizer agora, já disse em outros vídeos, e quem dera que todos memorizassem esse versículo. Paulo disse em Efésios capítulo 2, versículo 20, que nós somos fundamentados, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, o qual esse fundamento é Jesus Cristo como a pedra principal. Então, nós temos que aprender com a doutrina dos apóstolos. E tudo que a gente lê do Velho Testamento, dos profetas, é algo para nos levar a Cristo. Porque os apóstolos todos e os profetas do Velho Testamento nos conduziam a Cristo. A lei serviu disso, de aio. Gálatas capítulo 3, versículo a partir do 24 ali. Os apóstolos tiveram o mandamento de Cristo para pregar o Novo Testamento. Não da letra da lei, porque a letra da lei mata, mas o Espírito vivifica. Paulo fala isso em 2 Coríntios 3, versículo 6. E em João 6, 63, Jesus fala: as minhas palavras são espírito e vida. Então os apóstolos, em suas cartas, eles pregaram o Novo Testamento. É isso que a gente tem que estar fundamentado na doutrina dos apóstolos. Tanto é que em Atos 2,42, a igreja estava unânimes ali, unidas na oração, no partir do pão e na doutrina dos apóstolos. Esse é o nosso compêndio doutrinário. Os apóstolos pregaram a Cristo. Em 1 Coríntios 3, versículo 11, Paulo disse que ninguém pode lançar outro fundamento, o qual já foi posto a Cristo Jesus, uma pedra principal. Então tenha isso como base. Não vamos fugir da simplicidade do Evangelho. Será que eu tenho que pegar a vida de Abraão também, a sua atitude de poligamia, porque ele era poligâmico, ele tinha mais de uma mulher, como Sara, Agar? Você vê isso em Gênesis capítulo 16, versículo 3. Será que eu tenho que dizer, gente, vamos ser poligâmicos porque Abraão era? Isso serve para eu fazer isso hoje? Será que nós temos que imitar a atitude de Abraão porque ele era um escravagista? Ele tinha escravos. Será que hoje nós temos que pregar dizendo, igreja, vamos ter escravos, escravizar pessoas porque Abraão tinha? Isso está em Gênesis capítulo 17, versículo do 23 ao 27. E Abraão, ele era um latifundiário, ele tinha muitas terras que Deus deu a ele. Está em Gênesis capítulo 13, versículos 5 e 6. Ele poderia pegar essas terras e dar um pedaço para os escravos que ele tinha ter suas casas e não escravizar ninguém. Mas ele não tinha muitas terras e tinha escravos. Será que devemos fazer acepção de pessoa como Abraão fazia? Ele pegou todos os seus bens e deu a único filho, transferiu só para o único filho, que foi o filho da promessa. E naquele tempo tinha um porquê. Eu não estou criticando, eu não estou falando disso. Eu estou dizendo que eu não posso pegar essas atitudes mais de 3.000 anos, 4.000 anos atrás, para usar hoje para a igreja. A nossa base não é essa. A nossa base é a doutrina apostólica. O Novo Testamento é Cristo. Mas em Gênesis, no capítulo de número 25, versículos 5 e 6, diz a Bíblia que ele pegou os bens e deu ao seu filho predileto, que foi Abraão, ou que foi Isaac. Abraão fez isso. E os outros filhos, e esse filho dele não era o filho primogênito, porque ele já tinha tido Ismael com Agar, filho primeiro do que Isaac. Mas ele pegou porque era da promessa e deu os bens tudo. Os outros ele deu só presentes, que entendemos que é uma quantia menor. E levou esses outros filhos para bem longe, deixou distante. Obviamente para não ter problema, para que eles não viessem reivindicar o seu direito como filho. Então vale a pena a gente fazer isso com os nossos filhos hoje? Para um dar muitos e o outro deixar bem longe, exilado, e dar só presentes? Claro que não. Eu até lembrei agora que Abraão, ele tinha várias terras. Isso está em Gênesis 13, versículo 15. Eu acho que eu citei o versículo 5, mas é o 15. Mas não devemos usar a prática de Abraão e a atitude dele para pregar hoje para a igreja. Nossa base é Jesus. Então eu peço que você
Se não entendeu muito o vídeo, não conhece o contexto, assista mais vezes o mesmo vídeo. Eu peço que você assista os outros vídeos que vou falar agora sobre Jacó. Será que ele foi um dizimista modelo? Porque em Gênesis 28, antes da lei, ele disse a Deus, colocou 5 condições, e se Deus fizesse as 5 condições que ele pediu, ele disse que de tudo ia dar o dízimo. Será que devemos copiar isso? Então, continue assistindo. E eu peço que você leia todo o capítulo 14 para poder entender de maneira contextual a questão do dízimo, e será bem interessante. Deus continue abençoando todos vocês.